Fala aí galera, eu sou o T e seja bem-vindo a esse Isekai que estamos vivendo. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o quê? Hoje é dia que lançou... Porra, você sabe qual carta tá legal no TCG? Será que a gente já pode jogar com o Yumi Marshmallow? Não, mas beleza, e se eu quiser usar o novo Dracotale? Beleza, mas eu quero jogar de DDD. Eu posso? Sim, hoje é o dia do lançamento do Doom of Dimensions, a nova main collection do TCG. Mas eu me importo com isso? Não, porque nós estamos vivendo num Isekai, num mundo paralelo, e hoje a gente vai continuar falando sobre o Yu-Gi-Oh! Genesis. Eu sei que vocês sabem do que se trata esse formato alternativo que a Konami lançou, onde nós não temos links, não temos pêndulos e basicamente não tem banlist. Ao invés de banlist a gente tem uma pontuação que você gasta nas cartas pra ter as cartas no teu deck. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu te explico como funciona o formato do Genesis. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre para onde as pessoas vão com relação a deck build. Eu já comentei com vocês que é muito complexo em como que você vai tentar montar esses decks, porque a Konami só te dá 100 pontos no formato standard pra você montar uma decklist. Se você tentou montar uma decklist no formato do Genesis, você sabe que tudo é muito caro, então você precisa ser cauteloso em como você vai montar a tua decklist, porque os pontos gastos na engine acaba faltando pontos para você gastar em tech cards. Ontem eu comentei com vocês sobre alternativas com relação às hand traps. Nesse vídeo aqui em cima eu tento comentar com vocês sobre as hand traps que tem custo e as hand traps que são gratuitas para você poder usar no formato do Genesis, principalmente se a tua engine custa muitos pontos e você não sobra ponto para gastar em engine secundária ou tech card via hand trap. Hoje eu quero comentar sobre um outro caminho que você pode tomar, que é tendo os board breakers. Vamos tentar comentar e entender como que a gente monta e usa os board breakers, o que custa caro, o que é de graça e o que você vai ver com mais frequência. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, novamente eu vou usar esse exemplo de decklist, tá? Que é um Dracotale, que é um deck que... no formato TCG padrão que a gente tem, eu tô mostrando o exemplo de um Branded Dracotale e aqui dentro do DB ele mostra a pontuação das cartas, né? Se eu clicar aqui eu oculto a pontuação, mas se eu clicar aqui eu mostro a pontuação nas cartas. Esse é um deck standard, teoricamente, de um Dracotale Branded, tá? Que a gente pode usar no TCG. Quer dizer, não é standard, mas enfim. E aí... esse deck tem 904 pontos, porque a engine Dracotale tomou... tem cartas que custam pontos e um monte de tech que a gente comumente usa no TCG também custam pontos. Ou seja, esse tipo de decklist é inviável por formato Genesis porque a tua decklist tem que custar até 100 pontos. O que você vai fazer? Você acaba tendo o quê? Se você escolhe um deck que tem custo na engine, como é o caso do Dracotale, você não pode ficar usando essas techs, porque a pontuação toda que você tem no teu deck, ela vai ter que ser gasta toda com relação a tua engine, cara. A tua engine custa caro, então você não pode usar essas cartas, ó, que tem custo aqui. E aí dentro da engine, isso aqui ainda tá me custando 159 pontos. É inviável, vou ter que tirar aqui, aqui, aqui e ainda estourou. Eu vou tirar uma Cartesia, outra Cartesia. Ainda tá fora do meu budget, tem o Belly aqui. Ufa! Finalmente eu consegui ter a quantidade de cartas que cabe no budget do meu deck. Só que eu não coloquei uma techzinha, e eu já gastei todos os pontos. O que eu faço pra preencher meu deck? Esse vídeo é pra te ajudar mais ou menos com isso, com um guiazinho do que? O que são techs que custam pontos e quais são as techs gratuitas pra você poder usar. Se você tá curioso pra ver como que é o formato de Genesis na prática, né, com relação a jogos, eu te convido a acompanhar esse jogo, comentário que eu postei no meu canal de DB, e lá eu já tô postando jogos do Genesis, beleza? Dito isso, vamos tentar entender com relação aos board breakers, que eu separei aqui esses board breakers com as cartas que tem custo. Quando você pensa em board breaker, você pensa em qual carta? Eu coloquei na thumb para representar o Droplet e o Lightning Storm, que eu acho que são das principais. E como aqui não tem banlist, você tá vendo que tem cartas que estão banidas no TCG. Só que aí a gente para e vê quanto que essas cartas custam. Eu separei da mais cara pra mais barata, pra vocês verem, mas essas cartas aí, todas elas têm algum custo envolvido. Cabe essas cartas no teu deck?
Pois é o que você tem que parar pra pesar. O Mystic Mine conta como um board breaker, é um excelente board breaker. Se você ativa essa carta, o oponente tem monstro, basicamente ele não consegue fazer nada. Se ele tiver muitos monstros no campo, você pode ir fazendo jogadas e ir minando as cartas dele, porque o monstro dele não pode ativar efeito, então você quebra a mesa dele. Só que o Mine é o board breaker mais caro, porque ele é Floodgate, ele custa 100 pontos, tá? Então, apesar de ser uma Floodgate, ele também conta como potencial board breaker, por isso que eu coloquei o Mine aqui. Além do Mine, cartas como um Prohibition, que você pode ativar declarando o nome de algum bicho, também é uma carta que custa 100, assim como Sales Ban, que na última banlist, na primeira banlist que eles lançaram, eles colocaram 100 pontos nessa carta, o que é muito justo, porque também é uma carta que corta a mecânica, que você declara o nome e o cara não pode ativar efeito, e é isso. Então, considerando isso como board breaker, e Floodgate meio que ao mesmo tempo, essas cartas custam 100 e provavelmente você não vai usar no teu deck, principalmente contando como board breaker, não é? Então, tiramos isso da sala, agora a gente comenta das cartas mais caras para mais baratas. Nós temos o TTT, que conta como board breaker e é altamente versátil. Uma coisa que vocês vão ter que procurar também, e que eu vou fazer um outro vídeo comentando sobre também, é engines de draw, engine ou cartas tech card de draw. E o TTT, ele conta como carta de draw, porque se você tomou hand trap, você pode dar o TTT e comprar 2 cartas. Qual hand trap você vai tomar? Eu comentei com vocês no vídeo anterior, mostrando as hand traps que a gente pode esperar tomar, o preço das hand traps e, como vocês viram, apesar de ter hand trap que tem custo, elas não são tão caras, então dá pra você esperar tomar um Veiler que custa 7, um Belly que custa 5, um Draw que custa 5, um Veiler que custa 7, um Fua que custa 7, dá pra tomar essas cartas tranquilo. O TTT ajuda. E o TTT também ajuda a quebrar a mesa tomando o controle do monstro oponente. Porém, ele custa 93. É inviável de se usar o TTT. O Red Reboot, ele é uma carta que custa 50. Ele é o único board break que custa esse preço. E ele é bom, porque ele corta toda a temática de um deck. Porém, se o teu deck é um deck que não tem custo na engine, pode ser que você possa usar o Red Reboot se o teu deck for de OTK. Mas aí depende. A gente espera tomar tanta trap assim? Vale a pena ter o Red Reboot, que é uma carta bem específica, ou seja, ela não é uma carta boa de ter no meu main deck, é uma carta boa de ter no meu side, mas eu vou torrar 50 pontos pra ter uma carta tão específica de side deck, que só é boa contra deck de back row, de trap mesmo, não vale a pena. Logo é uma carta que você tira da equação. O Lightning Storm, ele é muito versátil, talvez seja o board breaker mais versátil, porque ele mata back row e monstros em posição de ataque também, tá? Então o Lightning Storm, talvez em questão de versatilidade, ele seja o melhor. Ele seja o melhor nesse sentido. Mas ele custa caro, ele custa 40, então já é mais difícil da gente ver também, sabe? Porque, de novo, tem pontuação em engine. Se o teu deck não tem custo na engine e você quer jogar de board breaker, 40 no Lightning Storm parece pesado. Se o meu deck não tem custo na engine e eu vou usar tech cards, eu preciso preencher com muitas tech cards diferentes, boas. E se for tech card que tem custo, que eu posso usar múltiplas e não pagar 40 no Lightning Storm. O mesmo vale pro Giant Tronade, pro Slumber Kaiju, pro Rapsfeather, custa 30, é mais aceitável, mas enfim. O Fenrir é interessante porque eu conto como board breaker, mas ele também pode contar como um engine secundária. O Summon do Fenrir pode pegar, não unicórnio, porque o unicórnio custa ponto, mas eu posso pegar outro Kashira, tipo um Arise Heart, pra poder entrar por Special, porque se o meu deck for de Exceed, eu consigo fazer jogada. Pode ser interessante, mas teria que ter pelo menos 2 Fenrir pra eu ter esse board breaker aqui, e ele é muito versátil, porque ele também funciona Going First, o que é muito importante. Ele também funciona Going First. Eu baixo, pego uma carta, ele pode ser jogada, mas se ele ficar na mesa, ele é end board. Se eu for segundo, ele é board break. Ele é incrivelmente bom nesse formato. Incrivelmente bom, tá? Infelizmente, ele é caro, mas eu acho que é uma das cartas que você forçar, dá pra usar doisinho dele, tá? O Heavy Storm eu acho interessante, ele custa 20, e o TTT Fake talvez seja uma das cartas mais interessantes nesse sentido, porque não dá pra usar o TTT Fake e o TTT True, porque já passa de 100, mas dá pra usar o TTT Fake que custa 13 e eu posso pegar board breakers mais genéricos. Talvez eles nem estejam aqui, mas se for o caso e o teu deck ele tem spell normal pra fazer jogada, o TTT Fake ele pode pegar essa spell normal pra fazer jogada, ou ele pode pegar os board break gratuitos que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? O Change of Heart custa 10, interessante. O Droplets custa 10, interessantíssimo, porque é o tipo de carta boa first e second. Se eu vou first, eu posso setar e usar pra interagir com o oponente. Se eu for second, ele que me ajuda a quebrar a mesa. É uma boa carta. O Super Poly, ele tá aqui custando 10, mas ele não tá sozinho, porque você vai ter que usar o Mudora e o Garuda, e ainda bem que eles não têm custo. Então também é um board break interessante que não tem resposta. O Evelyn custa 10, também pode ser algo interessante. O Pancra custa 10, que é o Fenrir de pobre, que não busca carta, mas é um bom board break e ainda é monstro. Os Books, né, o Eclipse e o Moon,
um custa 7, o outro custa 5, e também entra na dinâmica do drop de carta boa First, Second, o Raigeki custa 7, nós temos o Chalice. Quando a gente pensa em tech budget, a gente pensa no Chalice, mas eles foram canalhas e botaram 5 pontos no Cálice, tá? Achei canalice da parte dele, mas eles botaram. Ou seja, o Cálice não é uma carta gratuita, mas é uma boa carta que custa só 5, que você pode pôr no teu deck. Pode fazer falta? Pode, mas eu acho que vale a pena porque ele também é bom First, Second, além do Dark Hole. Aqui embaixo eu botei algumas cartas que podem servir de board breaker, tipo um Zeus. Você conta o Zeus como board breaker, mas ele custa 20. Tem deck que é obrigado a usar. Custa 20, é muito caro. Nós temos o Arabesque, que se você quiser você pode usar como sendo board break usando a engine de Mikanko, porém a Orihime também tem custo, o que deixa isso muito caro. Porém, é uma engine que faz jogada que quebra a mesa. Pode ser interessante se o teu deck cabe usar um Orihime da vida. O Foolish Goods custa 3 e o Black Goat custa 10. É coisa boa indo First e Second também. Pode te ajudar e ser útil, tá? Mas essas cartas terem custo, todo mundo já sabe. Agora, o assunto principal do vídeo, que é o motivo pelo qual você tá aqui, é a gente comentar sobre as tech cards mais gratuitas. E, meus amigos, aqui do meu lado eu vou colocar essas cartas pra gente poder ir falando sobre, tá? Então, as cartas que não tem custo, a gente vai começar falando sobre a principal dela. Falou em Board Breaker, a gente pensa no Dark Hully No More. Então, essa carta aqui, ela se encaixa em, caso você possa gastar num TTT Fake, você teria que gastar no mínimo 26 pontos, porque cada TTT Fake custa 13, mas ele pode pegar, além da spell normal do teu deck, o Dark Hully, e o Dark Hully come esses decks que fazem campão, como por exemplo o Adamantipator. O Adamantipator é um desses decks que é meio assustador, mas ele põe tudo que ele tem na mesa, ele não separa interações, então essa carta ela pode ser útil e ela tem que estar no teu deck provavelmente em algum lugar. Se você joga de Board Breaker, tá aqui uma carta que você pode usar. É claro que você não pode matar o cara porque ela não deixa dar dano. Então, o teu deck teria que ser um deck que consegue quebrar e tirar as cartas do oponente e voltar com setup. É complexo, mas dá pra usar. E ela é talvez o melhor que você possa usar nesse sentido de ser uma carta gratuita. Uma carta gratuita nas moldes do Dark Hully que a gente fala quando pensa em Board Breaker de impacto alto é a Ultimate Slayer. A Ultimate Slayer também é uma carta que não tem custo, ela é gratuita, mas é claro que você vai ter que usar slot no extra deck, né? Porque ela diz que o oponente não pode responder com os monstros, né? E aí você manda o monstro do extra deck pro cemitério e escolhe um monstro que a gente controla com o mesmo tipo. Aí você pode mandar Fusão, Exceed, Pendulum Link não existe, então você pode mandar Fusão, Exceed ou Synchro. E é tranquilo, porque a carta que você faz com o Ultimate Slayer, geralmente, ela faz 2 para 1. O Dark Hully, ele nega todos os monstros do oponente, o que é ótimo, ao mesmo tempo não te deixa matar, mas essa carta, ela tem um potencial de tentar lidar com 2 cartas, porque além do monstro que você deu alvo pra voltar ele pro deck, você ainda vai jogar uma carta que vai estourar cartas do oponente. Se for Synchro, tem aquele carinha que cai no cemitério e volta uma do campo pra mão. Se for Exceed, você pode jogar um Aggregator, que vai negar uma outra carta. Se for Fusão, você pode jogar o NTs, só que no NTs você tem que torrar 7 pontos, tá? Pra poder usar o NTs, mas é uma das cartas muito versáteis. O Ultimate Slayer é gratuito, você pode usar no teu deck também pra tentar quebrar a mesa do oponente e é bem interessante, tá? Nesse grupinho aqui, eu queria comentar ainda sobre cartas desse tipo, que é o Raigeki de pobre, mano, que é o Lightning Vortex. É uma carta que se você não conhece, você descarta uma carta e destrói todo o face-up monstro que o oponente controla. Todo o face-up monstro que o oponente controla. É uma carta que você pode usar, só que ela vem, é um Raigeki que vem pelo custo de descartar uma carta, tá? Então, essa carta também, ela pode ser interessante. Além disso, nós ainda temos a Gordian Slicer, que é uma carta que também é gratuito, a ativação não pode ser negada, e aí você vai ter que dar o efeito dela, e ou você bane, você pode banir 6 cartas do extra deck. Pra cada 6 cartas do extra deck que você bane, você vai escolher cartas do oponente na mesma quantidade. Se eu bano 6 do extra deck, eu escolho um monstro do oponente. Se eu bano 12 cartas do extra deck, eu escolho 2 monstros do oponente. Ou eu bano a mesma quantidade de cartas da minha mão face down. Se eu quero banir um monstro do oponente, eu bano uma da minha mão face down. Se eu quero voltar 2 do oponente, eu bano 2 da minha mão face down. Então, é uma carta que ela torra muito o slot do extra deck. Pode não ser muito interessante para várias estratégias, mas é uma carta que não pode ser respondida e ela é interessante também. Ela é gratuita, que é o principal ponto de visão pra gente ver aqui. Cartas que lidam com muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que são meio que essas aqui que eu tenho pra comentar com vocês, né? Que lida com muitas coisas ao mesmo tempo. Além disso, a gente vai agora pra uma outra vertente de Board Breaker, que é o Eclipse, tá? O Book, o Moon e o Eclipse, eles têm custo. 7 e 5, mas o Lunar Eclipse, se você não conhece e é a primeira vez que você tá vendo ele, ele tá disponível. Ele é uma carta que você descarta uma, escolhe 2 face-up monstros no campo e muda eles pra face down defense position. Então, é como se fosse os books, mas é um book obviamente todo fudido, todo nerfado, mas dá pra usar. Pelo custo de descartar, você escolhe 2 do oponente e buca eles.
sem o drawback do Eclipse, de tomar Ash e o cara comprar a End, e o Book of Moon é só de 1 para 1, esse vai para 2, mas você tem que descartar uma carta. O teu deck se beneficia descartando cartas? Se sim, ótimo, porque é uma carta que descarta enquanto quebra a mesa do oponente, e você pode também usar ela no segundo, porque você pode setar, ter uma carta na mão que você pode descartar. Se eu jogo de BA, o Skarm na End pega um Farf e eu seto esse Eclipse, esse Lunar Eclipse, eu descarto o Farfa, buco 2 do cara, o Farfa ainda bane 1 do cara e eu quebrei a mesa dele inteira. Ou me defendi enquanto eu tava tentando no meu T0, né? E na vibe do Lunar Eclipse eu acho que é bom também o Icon, tá? O Icon clássico card, que ele diz que você vai escolher um monstro do oponente, muda a posição de batalha dele, ou então você tributa um teu, escolhe um do oponente e toma controle dele até a end phase. O Icon é muito bom. Em Mirrors, nem precisa dizer, em Mirror ele é absurda, mas como que a gente vai ter Mirror nesse formato? Bem esquisito. Mas, cara, é uma das cartas que você pode usar pra quebrar a mesa do cara. Você dá normal summon de alguém, tomou target negate, Eclipse, tributa e toma um controle do bicho do oponente. Você tira um monstro do oponente enquanto tira um alvo de interação dele. É muito bom. Serve pra desviar de hand trap enquanto tenta quebrar a mesa. E se você vai primeiro, não é um board breaker morto, tipo um Dark Hully. Você seta e ele serve de interação, tomando o controle de um monstro do oponente, que pode ser bem impactante. Então, olho nesse tipo de carta. O tipo de carta que você usa indo First e Second. Nessa vibe, eu tenho outra pra te mostrar, que eu não sei se você conhece, que é essa carta aqui, ó. A Offering of the Doomed. Essa carta diz que você escolhe um face-up monstro no campo, destrói ele, mas pula a próxima draw phase. Pular a próxima draw phase pode ser impactantemente ruim, mas ela mata um bicho do cara de maneira quick, que é bom indo Second ou First. Pode ser interessante nesse tipo de carta, tá? Se você quer só um board breakerzinho de 1 para 1, de 1 para 1, aí alguma carta como Mind Control, Brain Control, Fissura ou Smash Ground podem te ajudar. Todas essas cartas aqui são cartas interessantes nesse ponto de vista, nesse sentido, tá? Você pode dar um Mind Control no oponente, um Brain Control, um Smash Ground, né, que destrói um monstro que a gente controla que tem a maior defesa, mas aí depende, né, não é muito boa, mas o Mind Control é de longe o mais versátil, então é uma carta gratuita que você pode usar como board break. A Fissura é meio meme, mas enfim, é nóis. Esses são os board break que a gente pode usar meio que de 1 para 1, beleza? Ainda na vibe desse de 1 para 1, você pode usar a Engine Sky Striker se você quiser. É gratuita, claro, não tem links, não tem. Mas você pode dar Engage pra poder pegar um Hornet Drone se o teu deck é de Synchro. O token do drone é um nível 1, dá pra sincrar com ele. Teu deck usa? Ok. Não usa? Beleza, é útil pra você pegar o board breaker do Widow Anchor. O Widow Anchor, quando a gente tem links, ele pode vir essa interação porque eu posso setar. Como? Tendo só um link na mesa. Pode acontecer. Aqui é difícil, provavelmente não vai acontecer. Então o Widow Anchor, eu posso buscar e ativar o Widow pra negar uma carta do cara. Pode. Vale a pena? Você pode também pegar o Afterburners, ou você pode pegar o Jimmy Waves, que mata back row. E se o teu deck tem múltiplas spells, você tem efeito extra. Vale a pena usar? Cabe a você decidir. Além disso, na vibe dessas cartas quicks, nós temos aqui os Runic. Runic não pode invocar o Hugging, você não pode buscar a Fountain com a Hugging, tá? Só com a Chip mesmo. Mas por quê? Porque não tem Extra Monster Zone nesse formato, então você não pode invocar o Hugging, porque os Runic diz que você faz summon de um Runic do Extra Deck na Extra Monster Zone. Não existe Extra Monster Zone aqui, mas você continua podendo dar Spell Runic com o efeito delas. Escolhe um Special invocado, o monstro que te controla, bane 2 do topo do deck dele e destrói o monstro, ou você faz isso com o Freezing Curse, ou com o Destruction, né, o Freezing, nega monstro, o Destruction mata back row. Ainda é uma engine interessante, só que você pula a próxima Battle Phase, importante lembrar pra caralho disso. Mas é o tipo de carta que você pode usar Second ou usar First, setando. Lembrando que você pula a próxima batalha. É importante que você lembre disso, beleza? Acho que a última carta que eu tenho pra falar... ainda nessa vibe de cartas que você pode usar First e Second, setando elas, nós temos aqui a Final Bringer. Essa carta que a gente vê em alguns decks específicos e ela é boa em 2 cenários. Fugir, igual o Icon faz também, né? E também usar em decks que trabalham com destruição. Isso aqui é muito popular no Fire King, que é um dos melhores decks, ou pelo menos um dos mais populares no momento. O Final Bringer diz que você escolhe um monstro que você controla e um card que o oponente controla, podendo ser back row. Você destrói ambos. Se o teu deck trabalha com destruição das próprias cartas, o Final Bringer é bem interessante. Essa carta é staple em todo o deck de Fire King, e o Fire King é um deck que torra todo ponto na engine, então o Final Bringer é perfeito para um deck como o Fire King, por exemplo, tá? É uma carta bem interessante.
e eu acho que a última carta dessas Quicks que a gente pode usar indo First e Second é o Metaltronos, mas o Metaltronos é muito ruim de encaixar num formato tão aberto. Talvez se o meta afunilhe, o Metaltronos fique bom, mas tem que escolher um monstro, aí você tem que bater a informação, tem que dar match, então o Metaltronos é um pouco esquisito, mas se o formato ajustar, você pode usar a Metaltronos aí de repente. Hoje é um pouco esquisito, tá? Saindo desses Board Breakers, que eu falei que é uma spell que você ativa, pode ser 1 para 1 ou então em massa, até as spells Quicks que você pode ativar indo segundo para quebra-mesa ou setar para te ajudar a ser interação quando você vai primeiro. Agora a gente vai falar um pouco dos monstros Board Breakers. E quando fala em monstro Board Breaker, é claro que você pensa no Kaiju. Então, você pode usar todos os kaijus que eles são gratuitos, tá? O uso dos kaijus, inclusive sendo múltiplos, ele é muito bem apoiado se você usa a spell, que é o Slumber, mas como você viu, a Slumber custa 33. Precisa usar? Se o teu deck sobrar muito ponto e você quiser usar kaiju, talvez valha a pena. Mas geralmente não. Você vai usar só os kaijus, comprar ele e vapo. Você pode usar todos os kaijus, nenhum dele tem custo, tá? Então use qualquer um dos kaijus aí e é nóis. Caso você queira, dá pra usar o Santa Claus também. Uma coisa que eu não sei se você percebeu, mas se você quiser, você pode usar a carta Fiendsmith. Ah, mas não tem link. Tudo bem, mas o Tract ele pega qualquer Light Fiend. Qualquer Light Fiend. Então, se for o caso, você pode usar Engraver, Tract e pegar o Santa Claus aqui, que é Light Fiend. E aí você tem uma engine de Board Breaker. E o que mais? Se o Santa Claus tá no cemitério, o Engraver volta do cemitério. E é um corpo no campo de nível 6. Vale a pena usar? Não vai poder equipar, o Engraver não vai quebrar a mesa. Beleza. Mas vai te ajudar em algum nível? Se te ajudar, irmão, tá aí o bagulho, tá? Você pode usar, por exemplo, uma Misa, se for o caso. Dependendo do deck, você pode usar Normal Summon Misa jogando Paradise. E o Paradise jogando de dia no turno do oponente como uma interação extra. Pode rolar. Vale a pena? É um pouco esquisito, é um pouco forçado. Talvez Engraver no Tract na Misa. Normal Summon Misa joga o Paradise. E o Engraver, como que ele volta do cemitério? Sabe? É esquisito, eu entendo. Você pode dar o... É muito esquisito, porque você não transforma em Requiem, né? E não tem ninguém pra equipar pra transformar em Necrokeep. Fica esquisito. Mas você pode pegar o Santa Claus. Exagerei? Talvez. Mas ainda você tem o Lava Golem também, só que o Lava Golem come o teu normal, né? E também tem a Bola do Ra. Essas são as cartas meio kaiju, sabe? Que você pode usar e que todo mundo já conhece. Tem a Kurikara, que eu acho que eu não botei aqui também, né? Kurikara, que tem a mesma vibe dos kaijus, e também você pode usar no deck, como a Kurikara é nível 1 de fogo, se você quiser, e o teu deck for o deck nessa vibe, vale a pena dar Normal Summon Snake Ash pra pegar ela? Bom, enfim. Nós temos essa carta aí, e eu esqueci de falar uma carta que você pode usar como meio que monstro também, que é o Temptation, na verdade é o Delta of Invitation, que é uma carta que, quando ela é ativada, você pode mandar um nível 5 ou maior zumbi do deck pro cemitério. Você pode jogar o Elvish The Golden Lord, mas você pode também jogar esse zumbi. São duas cartas que você usa no main deck. Você joga esse zumbi aqui, o Tartarus, porque o Tartarus diz que ele é mandado do deck pro cemitério, pelo efeito da Field Spell. Você manda quantas cartas você controla e forem possíveis, né, do campo pro cemitério. Se fizer Special Summon ou Tartarus, e mande cartas que o oponente controla na resolução do efeito do cemitério pelo número de cartas que você mandou por esse efeito. Então, se você tem só o Invitation, você pode dar o Invitation jogando o Tartarus vai dar efeito, vai matar o Invitation e vai tentar se invocar do cemitério. E na resolução do efeito, você manda uma carta do oponente do campo pro cemitério. Se você tiver mais cartas pra jogar, ele joga mais cartas do oponente. Então, é uma carta que pode vir a ser interessante nesse sentido aqui, tá? Carta que pode vir a ser interessante junto com o Invitation aqui. Beleza, agora eu quero falar dos Back Row, né? Dos Back Row Removal. Cosmic Cyclone é de graça, você pode usar. O Mystical Space Typhon e o Twin Twister. E aí eles podem ser cartas que você usa em Second pra quebrar a mesa, tirando o back row, mas eles também podem ser bons first, setando cartas pra comer cartas contínua que o cara usa pra jogar, ou Field Spell, pode ser um bom board breaker nesse sentido, tá? Então dá pra considerar isso como board breaker. E se você estiver usando o Mystical, você pode usar a nova engine que dropou agora, que eu não sei se você tá ligado, mas lançou agora no Doom of Dimension um novo deck, que é o Magnificent Storm, ou que mudou o nome no OCG para Radiant Typhon. Você pode usar essas cartas, porque os caras buscam cartas que buscam o Mystical Space Typhon e são extensores. Então, esses caras aqui como sendo monstros nível 3, que entra por Special T0, pode ser uma engine braba que você usa, tá? Mas aí entra na questão de engine, mas por que eu citei eles? Porque eles pegam o místico. Twin Twister, Anti-Magic Arrows, cartas anti-back row, né? Night Beam, Blizzard, Galaxy Clone, Hatronade,
Tudo isso são cartas anti-back row que você pode usar na tua decklist, tá? E por fim, cartas muito específicas, mas que podem vir a ser bem útil. O Exceed Encore, se tem um deck que faz um Exceed Towers, o Exceed Encore é bom. O Pearl não é um deck muito bom no formato, mas pra deck como o Pearl, que faz o Noirzão, o Exceed Encore pode ser o teu único out. Hongo pode ser o teu único out, apesar de a Konami irritou na lista, então pode ser que não seja popular. E ainda tem o Herald of the Abyss, que você paga 1.500, declara um tipo e atributo de monstro, e o oponente tem que mandar um monstro daquele. Se ele tiver só um monstro desse tipo, você autou o monstro do cara sem dar alvo, e aí não precisa ser apenas Exceed, né? Qualquer monstro. Então Herald of the Abyss também é um board breaker pra monstro que você pode usar e que pode, sim, vir a ser interessante. Eu não vou comentar sobre Exceeds, tá? Como o Exciton, o Castel, um Direwolf da vida que pode vir a ser board breaker, que aí são Exceeds específicos, Scrap Dragon, algo assim. Trocando para essa tela só para mostrar para vocês, tá aqui a lista completa, né, que eu fiz com as cartas desse tipo de board breaker mais gratuito. Aqui embaixo eu até coloquei, ó, o Foolish Goods com Black Gold, eu não sei nem por que eu botei, é porque eu tinha importado da outra lista. Então tá aqui, ó, todas elas. Ah, eu esqueci de falar do Alpha, mano. O Alpha é muito bom. O Alpha é um bicho muito bom que você pode usar indo segundo, né? Você invoca ele quando não tem monstro e você volta monstro do cara pra mão. Então ele é muito bom também como board breaker de monstro, porque ele pode ser monstro pra você jogar, porque o efeito dele é... Cadê, ó? Você pode escolher qualquer número de Beast, Beast Warrior, Winged Beast que você controla, retorne pra mão e retorne face up, monstro que o oponente controla pra mão, igual o número de cartas que você voltou por esse efeito. Então ele entra, dá efeito, se volta e volta outro monstro do oponente e beleza, você fez o bagulho. Só que ele diz o seguinte, ó, primeiro deve ser special invocado da mão, enquanto o total do ataque dos monstros que o oponente controla é maior que os monstros que você controla. E ele não precisa ser invocado só uma vez por turno, pelo que eu tô entendendo. Então se o cara tem 2 bichos no campo, você pode baixar ele, efeito, volta ele mesmo no monstro do oponente, aí você invoca ele de novo. Na segunda vez ele não pode dar efeito de voltar cartas, mas ele fica com um corpo no campo. É um bicho muito bom, tá? Essa é a lista completa que eu tinha feito aqui, que inclusive a galera da live me ajudou a montar essas cartas e para poder comentar posteriormente no vídeo, e esse é o guia que eu tenho para deixar para você. O vídeo ficou com quase meia hora, sai da minha frente o Mystic Mine, e é basicamente isso. Te ajudou em algum nível? Vai montar o teu deck, que essa é uma das partes mais divertidas no formato. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Tchau, tchau.